Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre Present Perfect, presente perfeito. O que seria esse presente perfeito? Em português a gente não usa muito esse tempo verbal, essas frases correspondentes. Seria mais ou menos quando a gente fala assim, eu tenho trabalhado muito, eu tenho estudado muito, eu tenho comido pouco, né? A gente costuma em português falar assim, eu estou fazendo tal coisa, né? Eu estou lendo um livro. Mas na verdade, a gente não tá lá lendo o livro naquele momento, né? Não é uma ação daquele momento, é uma ação que tem se prolongado, certo? Então a gente não é correto a gente usar eu estou fazendo, eu estou lendo um livro, eu estou fazendo um curso, eu tenho feito um curso, eu tenho estudado à noite, ok? Mais ou menos nesse sentido. Acho que fica mais fácil de vocês entenderem, né? Então vamos ver, pessoal, quais os itens do uso do present perfect. Em inglês, o present perfect ele vai servir para expressar uma ação sem tempo definido. Na frase, não vai ter uma palavra que defina quando essa ação aconteceu. Então vamos ver lá o exemplo. Tom has worked here. Não está especificado na frase quando foi isso. Tom tem trabalhado aqui. Eu não sei por quanto tempo, eu não sei quando foi, então não está marcando o tempo nessa frase. Segundo uso, é uma ação que começou no passado e que ainda está acontecendo, tá? Ela tem durado um tempo e ainda não acabou. Então vamos ver lá o exemplo. He has lived on the same street for 20 years. Ele tem morado na mesma rua por 20 anos. Então, é uma coisa que está acontecendo, está em curso e ainda não acabou, porque a pessoa ainda mora no mesmo lugar. E também que está atrelado com o segundo item, indicar uma ação que tem se repetido no passado e pode continuar ainda. É mais ou menos o uso anterior que eu tinha explicado, né? I have seen this film twice. Eu já vi esse filme 2 vezes. A pessoa não pode voltar a ver o filme? Pode. Então, a gente também vai usar o present perfect nessas situações, ok? Então, agora vamos ver a estrutura do present perfect. Como que eu vou fazer para elaborar uma frase com present perfect? Primeiro, verbo to have, ok? E depois o past participle. O past participle é o verbo lá da terceira coluna da lista de verbos. Andado, comido, falado, estudado, viajado, nesse sentido, porque eu vou falar, eu tenho viajado muito. Então, verbo to have e o past participle. Lembrando que para I, you, we e they, a gente vai usar have. E para he, she, it, a gente vai usar has, ok? Então, muita atenção aí nessa hora de declinar os dois verbinhos aí, have e has, ok? Então, vamos ver agora as formas do present perfect. Affirmative form, a forma afirmativa. Então, vai ficar o sujeito, o verbo to have, que vai ser have ou has, dependendo do sujeito, e o verbo principal no past participle. Então, olha lá o exemplo. I have studied a lot. Eu tenho estudado muito. Se fosse com she, ficaria she has studied a lot. Ela tem estudado muito, ok? Negative form, a forma negativa. Se eu vou negar, eu tenho que colocar o not junto com o verbo. Qual verbo? O verbo to have. Então, vai ficar have not ou haven't, que é abreviada, e has not ou hasn't, que é abreviada. Então, olha lá o exemplo. I haven't worked so much. Eu não tenho trabalhado tanto. Se fosse com he ou she, ficaria he hasn't worked so much. Ele não tem trabalhado tanto, ok?
Interrogative form, a forma interrogativa, que eu vou usar para fazer uma pergunta. Sempre em inglês, na pergunta, o verbo vem primeiro. Então, nesse caso, have ou has vai vir antes, né? No início da frase. Então, olha lá o exemplo. Have you done your homework? Você tem feito a sua lição de casa? Have primeiro, o sujeito e o verbo principal no past participle. Se fosse com he ou com she, ficaria has she done her homework? Ela tem feito a lição de casa dela? Ok? Answers, as respostas. Então, eu coloquei aqui todos os exemplos baseados na pergunta anterior. Have you done your homework? Você tem feito a sua lição de casa? Então, o primeiro exemplo, yes, I have, no, I haven't. Resposta curta. Se fosse com he ou com she, ficaria yes, she has, no, she hasn't, ok? Long answers, as respostas longas. A gente tem que repetir toda a informação que tiver na pergunta. Então, ficaria yes, I have done my homework, ou no, I haven't done my homework. Se fosse com he ou com she, yes, she has done her homework, e no, she hasn't done her homework, ok? Então, agora, algumas expressões de tempo que a gente vai usar com present perfect. Vamos ver. Ever, já, ele vai ser usado em frases interrogativas. Então, por exemplo, have you ever gone to London? Você já foi para Londres? Depois o never, nunca. Então, por exemplo, I have never gone to London. Eu nunca fui para Londres. Lembrando que o never é uma palavra de negação, né? É uma palavra negativa. Então, sempre que eu for usar o never, eu tenho que usar numa frase afirmativa. Porque, como vocês sabem, a gente não pode negar duas vezes na mesma frase em inglês, né? Então, lá, I have never gone to London. Eu nunca fui para Londres, a frase é afirmativa, certo? Depois, already, já. Usado em frases afirmativas e interrogativas. Então, vamos pensar num exemplo de cada um. I have already done my homework, por exemplo. Eu já fiz a minha lição de casa. Em uma interrogativa. Have you already cleaned your bedroom? Você já limpou o seu quarto? Ok? Depois, o yet. Ele vai ser usado em duas situações. Já, em frases interrogativas, e ainda em frases negativas. Vamos ver aí exemplos de frases interrogativas. Have you finished your project yet? Você já terminou o seu projeto, o seu trabalho? E o yet vem no final da frase, tá? Have you finished your project yet? E com frase negativa, para designar ainda. I haven't called to her yet. Eu não liguei para ela ainda, ok? Aí vem a dúvida, qual seria a diferença entre o already, que é já, e o yet, que também é já. Quando eu uso already, é porque eu tô falando de uma ação que aconteceu antes do esperado, tá? Antes do que foi planejado, antes do que eu esperava, tudo bem? Recently, lately, recentemente, ultimamente. Então, por exemplo, I have eaten less lately. Eu tenho comido menos ultimamente. Ou I have eaten more lately, né? Agora, nesse tempo, nós temos comido mais, né? I have eaten more lately. Eu tenho comido mais recentemente, ultimamente. Regularly, regularmente. Então, um exemplo. I have practiced sports regularly. Eu tenho praticado esportes regularmente. Eu não. Since for. São duas palavras que vão ser usadas em situações semelhantes. Vamos ver lá. O since, desde. E o for, por. O for, ele vai determinar, vai falar a duração da ação. E o since vai falar do tempo em que a ação começou. Então, por exemplo, I have worked here since
2001. Eu tenho trabalhado aqui desde 2001. I have worked here for 10 years. Eu tenho trabalhado aqui por 10 anos. Então, por 10 anos, for 10 years, eu estou mostrando a duração da ação. E o since 2001, desde 2001, eu estou expressando quando começou a ação. E a ação não terminou ainda, nenhuma das duas, ok? Então é isso, pessoal. Present Perfect, espero que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado vocês aí a compreender o uso do Present Perfect, que tem muitas coisas que não são muito usadas por nós, como eu falei no início. Se ficou alguma dúvida, nós vamos conversar nas próximas aulas online. Nós podemos também, se vocês quiserem deixar algum comentário embaixo da atividade, podem escrever. Se quiser deixar comentário privado, também pode deixar. E a gente se encontra nas próximas aulas online, ok? Bye, see you there!